E aí, galera do terceiro ano da noite, PET 7, semana 4. E o tema dessa semana é Brasil, de Lula a Bolsonaro. E pegou, hein, gente? Complicou, hein? Na semana passada, nós falamos do governo Fernando Collor, que foi o primeiro presidente eleito do Brasil após a ditadura militar. Não foi um governo legal, tanto que ele foi impeachmentado 2 anos e meio depois da sua posse. Depois de um período de transição com o governo Itamar Franco, que tinha sido vice do Fernando Collor, veio o presidente Fernando Henrique Cardoso, que implantou no Brasil definitivamente uma política que até hoje é adotada no mundo inteiro, que a gente chama de neoliberalismo, né? Onde os governos deixam de ser responsáveis por uma série de setores da sociedade. No Brasil, gente, nós ainda temos muitos setores que são de responsabilidade do governo, hein? Porque se nós pegarmos, por exemplo, os Estados Unidos extremamente neoliberal. Nos Estados Unidos, nem sistema de saúde público tem. Então nós vemos que no Brasil, nós ainda temos um sistema de saúde público. No Brasil, nós temos um sistema educacional universitário público. Nos Estados Unidos não tem faculdade, não tem universidade pública, não. Escola pública lá vai até o ensino médio só. Depois, se você quiser continuar estudando, fazer uma faculdade, uma universidade, você tem que pagar. E no Brasil nós temos, né, um sistema universitário, um sistema de educação de nível superior, ainda público. Então, o Fernando Henrique, ele privatizou muitos setores da economia brasileira, mas, né, ele neoliberalizou muitos setores da economia brasileira, mas muitos setores ele não mexeu. Até porque ele sabe que o brasileiro não teria condições, por exemplo, nós brasileiros, nós não temos condições de bancar um sistema particular de saúde, um plano de saúde no Brasil, uma internação no Brasil particular, é tudo caro. É aos olhos da cara. Se nós não tivermos o INSS, né, o sistema público de saúde, para nos socorrer pelo menos, apesar de funcionar mal, mas ainda tem como socorrer, né, tem como ser atendido, tem uma pequena chance de sobreviver, nós estaríamos ferrados. Nos Estados Unidos não tem. Então, isso tudo a gente tem que pensar que o Fernando Henrique teve, como eu falei para vocês na última aula, muitos acertos, mas teve muitos erros. Mas, pelo menos, um dos acertos do Fernando Henrique foi não vender, não privatizar certos setores do governo brasileiro, que a sociedade brasileira não tem condições, a maioria do povo brasileiro não tem condições de bancar, porque nós ganhamos muito mal, o salário mínimo nesse país, de um modo geral, os salários são baixos, e o alto custo de certos serviços, como o serviço de saúde, por exemplo, ninguém teria condições de bancar. Você ia morrer aí de dor, ia morrer facilmente. O índice de mortalidade no Brasil seria altíssimo, né? Porque nós temos uma política de exploração econômica em que se paga muito mal ao funcionário. Então, tira dele a possibilidade de ele ter uma qualidade de vida e até mesmo de pagar um plano de saúde. Então, nessa semana 4, ele dá continuidade a essa fase democrática do Brasil, a essa fase em que o Brasil continua vivendo, né, a sua liberdade, a sua democracia, continua exercendo a plenos pulmões o direito de escolher os seus representantes políticos. Então ele fala do governo Lula, primeiro governo de esquerda no Brasil, porque nós nunca tivemos um governo de esquerda, né, no Brasil, e não só o Brasil, mas todos os países do mundo têm. A política basicamente é dividida assim, os grupos de direita, os grupos de esquerda e os ditos de centro, né, que que fica ali, né, com ideias parecidas com um lado e com o do outro, né, um meio de campo ali bem bolado. Então nós temos aí um governo Lula que se torna o primeiro governo de esquerda, tem essa característica de ser o primeiro trabalhador, o primeiro homem do povo realmente eleito para um cargo
máximo, né, um cargo que até então somente os de camada rica eram eleitos, nós nunca tivemos presidentes pobres anteriormente. Então, tudo isso, no mínimo classe média alta. No mínimo classe média alta. Então, é a primeira vez que uma pessoa vindo lá das massas mesmo, da classe trabalhadora, chega ao poder. O Lula fez um bom governo, mas como todos os governantes, eu disse para vocês, tem seus acertos e tem seus erros. E os grandes erros do governo Lula foi justamente os esquemas de corrupção que começaram a serem montados pelo seu partido e com apoio de outros partidos, porque nesses esquemas não tem só um culpado, né? Mas o Lula, ele até que promove, né, um crescimento, uma melhoria na qualidade, nas condições econômicas da população brasileira. Tanto que é durante o governo Lula que os brasileiros passaram a ter mais acesso, por exemplo, a viajar de avião, o que gerou até um protesto da classe média alta, das camadas mais ricas do país, que começaram a reclamar de que os aeroportos estão virando rodoviárias. Então, esse é um ponto positivo do governo Lula. Por mais coisas negativas que possam apontar, a gente tem que ter a sabedoria de analisar um governo de uma forma imparcial. Ou seja, saber analisar o que foi bom, o que foi positivo e aquilo que foi ruim, aquilo que foi negativo. Então, eu acredito que no governo Lula, eu aponto como positivo essa melhoria na qualidade econômica da população. O povo passou a ter melhores condições, não as ideais. Aquilo que deveria ser não foi. Não foi feito. Foi prometido, mas não foi feito. Mas o que pegou mesmo foi os escândalos de corrupção, né? Roubaram demais. Depois ele fala do governo Dilma, né? Porque devido aos 8 anos, os 2 mandatos de Lula, ele conseguiu fazer a Dilma sucessora, mas ela não teve muita sorte, porque ela pegou o Brasil sofrendo as consequências de uma crise econômica internacional, uma crise que afetou o mundo em 2008, que o Brasil conseguiu se brindar dela durante o tempo, mas da segunda metade em diante do primeiro governo da Dilma, essa crise começou a ser sentida. E também havia todo um jogo, havia por detrás dos bastidores, né, da política, havia todo um esquema, uma estrutura, um jogo político de tirar a esquerda do poder, né, da direita voltar ao poder. Então, acabou se criando toda aqueles escândalos, aquelas manifestações que levaram ao impeachment dela e a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, que particularmente nós vamos dispensar qualquer comentário, né, pessoal? Nós vamos dispensar qualquer comentário porque, como eu disse para vocês, todo governo tem seu lado positivo e negativo. Todo governo tem seus acertos e seus erros. Mas eu ainda não consegui ver grandes acertos desse atual presidente. Os acertos ainda não chamaram a atenção, né? Sem entrar em fanatismo, sem entrar em polêmica, mas numa análise meramente histórica, com certeza ele entrará para a história do país como, se não o pior, um dos piores presidentes que nós tivemos. Até pela postura, né? A postura dele já é complicadíssima, a maneira de falar, a maneira de se dirigir à imprensa, às pessoas, de um modo geral, realmente fica muito a desejar. E logo em seguida vem uma série de questões, que na verdade são 3, olha quantas, né? As 2 primeiras é de marca X, de múltipla escolha, e a terceira questão é uma questão para você fazer um comentário, dar a sua opinião sobre o governo, as manifestações que vieram mais tarde a derrubar o governo da presidente Dilma Rousseff, tá? Tranquilíssimo, semana 4 e atualíssimo, né? Um tema assim mega super atual.
Beleza? Ficamos agora, então, na espera do PET 8. Até mais. Forte abraço.